Seja bem-vindo à segunda parte, Deus é o Criador. Neste documentário nós vamos mostrar para você as partes que Deus ele criou a natureza e tudo o que nela há, e também é o Criador da terra e tudo o que há. Mesmo que evidências digam que não foi, mas a Bíblia Sagrada, que é um livro de verdades que podem ser comprovadas, e podem ser verdadeiras, pois nela não há mentira alguma. Então é neste documentário que nós iremos expressar as verdades da Bíblia, que diz que Deus é o Criador, que criou o céu, a terra, o mar e tudo o que nela há. Até nós somos criatura de Deus, por isso que Deus é o Criador. Eu sei que essa palavra pode estar muitas vezes desusada pelas situações e pela nova leva de pessoas que fala que não é criador, mas é o criador sim, porque Deus é o criador e ele criou tudo o que há nesta terra e tudo que existe, né? Foi Deus que o criou, até o homem que veio do pó e ao pó vai voltar. Então vamos ao documentário. A paz do Senhor Jesus, segunda parte aqui do documentário Fatos Frank aqui sobre Deus, né? Você já parou para pensar quem é o Criador de tudo e criou todas as coisas que neste mundo há, e o que vemos e o que contemplamos diante dos nossos olhos? Pois eu vou dizer exatamente agora para você quem foi que criou tudo, ok? Então vamos lá para o vídeo, é esse o nosso vídeo de hoje. Bem, nós sabemos que Deus é eterno, Deus é todo-poderoso, e assim foi Deus que criou todas as coisas, né? Deus criou o céu, Deus criou a terra. É interessante dizer que a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E assim Deus criou todos os répteis, Deus criou a porção seca, Deus criou, foi exatamente tudo o que há. E assim Deus criou os animais, Deus criou as plantas, Deus criou as águas, Deus criou tudo. E por isso que ele leva a patente de Criador. Mesmo que alguém diga que Deus não criou, mas isso é irrelevante, pois Deus criou exatamente tudo, pois está escrito na Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada, ela é um livro de verdades. Ela é um livro que não esconde nada. Se está lá, eu fiz, fez. Se está lá, não fez, não fez. E se a Bíblia diz que Deus criou tudo, é o sétimo dia, Deus descansou, então exatamente Deus automaticamente ele leva assim a patente de Criador. Mesmo que diga que não foi, mas foi Deus exatamente que criou a terra linda, maravilhosa, perfeita, e tudo o que há nesta terra foi Deus que criou. Se a gente for ver, olhar para a linha do horizonte, o quanto é grande, né? Eu posso ver a linha assim do horizonte enorme, assim eu vejo também a grandeza de Deus. A Bíblia diz que o céu é o céu e a terra é do Senhor. E então, por isso, amados, que Deus criou todas as coisas, Deus criou todos os animais, né, do grande ao maior. Deus criou os animais domésticos também, do pequeno ao grande. E é interessante que eu fico impressionado com a inteligência e a ciência de Deus, Deus ter criado tudo isso da sua mente. E é interessante que depois que ele cria tudo isso, Deus que ele concretiza ali o seu projeto, o Senhor também pega com as suas próprias mãos e ali pega barro e faz ali da matéria-prima inanimada, né, da matéria que não tem vida, e faz ali um boneco e sopra as narinas no fôlego. Interessante que há toda uma biologia do ser humano. Quem estuda biologia sabe disso, e é muito incrível cada
parte do ser humano, o tecido da pele, os dedos, as mãos. É muito impressionante. Aí nós vemos que Deus é um ser enorme, que criou tudo da sua mente. A gente para ver que o Criador ele tem uma inteligência forte, tremenda, extraordinária. Pois, se a gente vai ver o corpo de alguém é impressionante, né? Tudo que Deus faz, uma planta, ela é extraordinária. E aí Deus, ele pegou, criou todas estas coisas e depois fez o homem e colocou no jardim para cuidar tudo isso. Então por isso que eu digo, amados, Deus é aquele que criou todas as coisas e Deus merece sim reverência, pois quem cria algo tão grande, tão tremendo, merece, né? Merece todo o nosso respeito, toda a nossa admiração. Porque imagina, eu já fui exatamente no mar, e então o mar é grande, não se pode, você olha assim, mas você não vê o fim do mar. Isso é lindo, é tremendo, e é tão lindo o mar que quando as ondas ficavam baixas, que a maré não estava brava, eu dizia que era o piscinão de Jeová, né? De tão grande, tão lindo, você vê a extraordinariedade de Deus, a essência que Deus criou cada coisa. Se nós observarmos, é tão complexo e simples ao mesmo tempo tudo aquilo que Deus criou. E é interessante que tudo o que Deus criou veio do pó. Por isso que a Bíblia diz que o homem veio do pó e ao pó voltará. Não sei se você já observou, mas tudo vira pó. Se é uma árvore, vira pó. Se é uma casa, ela vira pó. Se é um carro, tudo isso também vira pó. Até o ser humano, irmão, é constituído também de pó. A Bíblia diz que Deus, criou o homem e soprou nas narinas, igual já disse, mas a Bíblia diz que a matéria volta ao pó e a alma volta a Deus que o criou. Então veja, tudo isso que eu falei aqui é pó, é pequeno, né? Deus, ele criou tudo com uma extraordinariedade tão grande, que criou coisa tão maravilhosa, mas se torna em pequenas coisas, se torna em pó. Pode ser algo mais extraordinário, mas vira pó, né? Veja que tudo isso saiu da mente do Senhor. Para ser mais exato, Deus criou tudo isso com o intuito de louvar, de adorar, de engrandecer tudo a Ele. Por isso, irmãos, Deus, Ele criou o céu, Ele criou a terra, Ele criou o homem, Ele criou a inteligência humana, Ele criou, pessoas, depois criou Adão e Eva, Adão já existia, depois foi lá e criou Eva, mas tudo isso Deus cria para o seu louvor. Por isso que ele ficou com a patente aí de Criador. E muitas vezes, alguém pode dizer assim, mas Deus criou tudo isso, e muitos começam até a brincar com o nome de Deus, a querer zombar do nome de Deus. Mas isso não importa, porque Deus, Ele é o Criador e fez algo ainda extraordinário, deixou a gente livre para escolher o que vamos decidir para a nossa vida. Ele sendo o Criador, Ele podendo dizer assim, não, vocês vão andar por essa cartilha aqui. E, irmãos, crendo ou não crendo, Deus, Ele criou tudo e aí Ele criou todas as coisas e aí enviou Jesus para nos salvar, Então, ou seja, irmãos, houve aí umas polêmicas que estavam relacionadas, Deus, será que é Criador? Será que Deus realmente criou algo? Acreditam que colocaram dúvida nessa questão, se Deus realmente é o Criador? Achei até interessante, irmão? Porque não precisa duvidar. Deus criou realmente todas as coisas. Deus é um ser criador, divino,
que criou todas as coisas e tudo que há. E tudo está no seu propósito e no seu domínio e ponto final. Então, ou seja, e os cientistas pesquisaram para lá, pesquisaram de forma, estudiosa, de formas comprovações científicas, e aí o que eles descobriram em suas análises, em suas experiências, que nas plantas igual todas as plantas, cajueiro, entre outras plantas que há, estava escrito Javé, estava escrito em grego Javé, dizendo ali que foi realmente que Deus é o criador daquela obra, porque todo criador, quando ele termina a sua obra, ele faz a sua assinatura, que é o seu DNA. Então estava lá no DNA das plantas, acharam o nome de Javé. E eu garanto, viu, que se pesquisar em qualquer outra coisa na terra ou em algo que Deus criou, também vai estar lá Javé, que é Jeová em brasileiro, dizendo que foi realmente Deus que criou todas as coisas. Então por isso que eu digo, mesmo que diga, mas será que Deus criou o que não criou? Gente, Deus é o Criador. Ele é quem criou tudo o que há aqui. Ele criou as estrelas, Ele criou o sol, Ele criou a lua e criou tudo isso que há. Por isso Ele é o Criador tremendo, Ele é o Criador poderoso, Ele é o Criador maravilhoso, e por isso que Deus, Ele é Criador de tudo o que há nesta terra. Então esse foi o vídeo, a segunda parte do documentário, Deus é o Criador. Então aí o vídeo encerra-se por aqui. Para você aí que está vendo esse documentário, deixe seu like, se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações para chegar vídeo novo para você. Deixe aí o seu comentário, o seu like, e aí você nos ajuda mais e mais a divulgar esses conteúdos interessantes do canal Fatos Frank. Então deixe o seu like e se inscreva em nosso canal, ok?